Hoje a história vem com cheiro de maresia, cor de esperança e gosto de promessa. Prepare-se para conhecer Manuela Duarte, bióloga marinha apaixonada por tartarugas e crianças, achava que proteger a natureza era sua missão de vida. Eduardo Alencar, CEO de uma das maiores construtoras do país, acreditava que emoção só atrapalhava os negócios. Quando o projeto dele ameaça o centro comunitário dela, nasce um embate onde o maior risco não é perder, é se apaixonar. Se você acha que mar e cimento não combinam, espera só até ver o que esse casal aprontou. Em Recife, o céu estava limpo e o mar calmo, mas algo destoava na praia do Paiva. Perto da Restinga, uma tenda elegante ganhava forma, cercada por faixas azuis e placas douradas. Nova Era Resort & Spa, lançamento oficial. Homens engravatados sorriam, brindavam e apertavam mãos, como se o futuro tivesse hora marcada. No centro, um homem ao microfone falava como quem já se considerava dono de tudo, até do silêncio do mar. O que estamos prestes a construir aqui não é apenas um resort. É um marco para o turismo de alto padrão no Nordeste. É a realização de um sonho, dizia Eduardo Alencar, CEO da construtora Alencar Filhos. Paletó de linho bege, sorriso discreto e voz firme. A fala era treinada, o tom preciso, e a plateia de investidores, políticos e empresários retribuía com aplausos contidos, como exige o figurino dos grandes negócios. O sol já passava do meio do céu quando um ruído diferente rompeu a harmonia do evento, o som determinado de passos apressados na areia. Uma mulher surgia no horizonte, descalça, vestindo uma camiseta simples com o símbolo de uma tartaruga estampado no peito. Ela caminhava sem hesitar, como quem já sabia exatamente o que diria e a quem. Quando parou diante de Eduardo, o silêncio foi tão instantâneo quanto desconfortável. Eduardo Alencar, ótimo, guarde esse discurso para o espelho, porque aqui ninguém quer resort nenhum. Essa praia é a área de desova de tartarugas de pente. E se o senhor acha que vai cimentar tudo em nome do luxo sustentável, é porque ainda não conheceu Manuela Duarte, disse ela, com o dedo apontado e os olhos faiscando. O nome fez um zum-zum atravessar os convidados. Eduardo levou alguns segundos para registrar que estava sendo desafiado em público, e mais alguns para processar o quanto aquilo era intrigante. À sua frente, Manuela não demonstrava um pingo de intimidação. Estava suada, tinha areia até nos cotovelos, e mesmo assim havia uma força nela que ele não conseguia desviar o olhar. Ele limpou a garganta e manteve a calma. Senhorita, esta área foi adquirida legalmente. O estudo ambiental foi aprovado. Sugiro que procure a Secretaria de Urbanismo, respondeu ele ainda com o microfone em mãos. Ou melhor, a Defensoria Pública. Tenho certeza de que vão adorar abrir um processo com base em camiseta e indignação. A plateia soltou risos discretos, tentando entender se aquilo era um teatrinho improvisado ou a abertura de uma guerra. Manuela deu um passo à frente. O microfone já não era necessário, sua voz saía cortante como faca. O senhor sabe quantas tartarugas foram soltas aqui só no último verão? Quase 300. É o ciclo de vida dessas criaturas que seu resort ameaça destruir, e pode ter certeza, eu vou impedir. Nem que seja com uma faixa na cabeça e uma barraca de praia na porta do canteiro de obras. Os seguranças se aproximaram, mas Eduardo levantou a mão, dispensando-os. É sempre um prazer conhecer uma ativista que já começa ameaçando. Ele sorriu, agora sem microfone, para que só ela ouvisse o que diria. Só cuidado para não se afogar nas próprias causas, doutora. Ela sorriu de volta. E o senhor, cuidado para não engasgar com a própria arrogância. Eu sou do tipo que morde, sussurrou antes de virar as costas e ir embora, deixando pegadas fundas na areia e um silêncio que não parecia mais tão elegante. Helena, a assessora de imprensa da empresa, se aproximou discretamente. Quer que eu controle a crise nas redes? Posso dar uma versão mais poética para a aparição da ativista. Algo como:
Uma apaixonada defensora da natureza interrompe o evento num protesto pacífico. Soa bem. Eduardo não respondeu. Seus olhos ainda estavam presos ao ponto onde Manuela desaparecera. A multidão começava a se dispersar. Os flashes já não piscavam, mas algo dentro dele ainda reverberava como uma onda que não quebrava. Era como se aquela mulher tivesse deixado algo mais forte que areia em seus sapatos. Naquela tarde, as câmeras filmaram um homem encerrando um evento com elegância, mas ninguém viu o início de uma guerra. Uma guerra com cheiro de sal, faísca no olhar e mais perigos do que qualquer obra mal feita, porque ele só ainda não sabia, mas tinha acabado de pisar no território da única mulher que não estava à venda, e a maré ainda vai virar, levando junto o coração de quem pensava estar no controle. O prédio da construtora Alencar ocupava um quarteirão inteiro da Avenida Boa Viagem. Lá dentro, o ar-condicionado era tão forte quanto o silêncio entre pai e filho naquela sala de reuniões. Eduardo Alencar mantinha o olhar fixo na tela do notebook, enquanto seu pai, Antônio, folheava um contrato impresso visivelmente irritado. O episódio da praia já havia viralizado nos portais locais, com direito à manchete: bióloga enfrenta magnata em defesa de tartarugas. Isso é péssimo para a imagem da empresa, resmungou Antônio com a voz grave e pausada. Você precisa lembrar que carrega meu sobrenome. Esses ativismos de areia não podem parar um investimento de milhões. Estamos dentro da legalidade, pai. O terreno é nosso. O projeto está aprovado, rebateu Eduardo, tentando manter a paciência. Legalidade nem sempre é suficiente. A questão é moral. E a moral, hoje em dia, está nas mãos do público. Acha mesmo que consegue ganhar essa guerra sozinho? Eduardo não respondeu. Odiava quando o pai usava aquele tom, como se tudo no mundo fosse um jogo de xadrez em que ele já conhecia o xeque-mate. Antônio suspirou fundo, ajeitou os óculos e disparou a frase que sempre usava quando queria encerrar uma conversa. Se quiser brincar de mocinho de novela, fique à vontade, mas não envolva a empresa. Porque aqui, meu filho, o herói morre pobre. Enquanto isso, a poucos quilômetros dali, Manuela colocava comida para os filhotes de tartaruga resgatados que se recuperavam nos tanques do centro. O lugar era simples, com estrutura modesta, mas havia vida em cada canto. Crianças corriam com baldes d'água, voluntários cuidavam dos ninhos, e Dona Zuleide comandava a cozinha comunitária como se fosse um quartel-general. Hoje tem moqueca com banana, mas só para quem lavar as mãos, gritou ela da janela da cozinha, arrancando risos da garotada. Manuela limpava os óculos com a barra da camiseta quando viu Clara, uma menina de uns 11 anos, parada na porta da sala de cuidados intensivos. Ela olhava para o pequeno filhote de tartaruga com uma expressão de encanto absoluto. Esse vai crescer, né, tia Manu? Vai virar gigante e voltar aqui um dia? Vai sim, Clara. As tartarugas sempre voltam para o lugar onde nasceram. É o jeito que elas têm de agradecer. Igual gente? Nem toda gente, mas algumas sim, respondeu Manuela sorrindo com doçura. No fim da tarde, sentada sob a sombra do cajueiro, Manuela recebeu uma ligação da TV local. Queriam entrevistá-la sobre o impacto do resort na fauna marinha. Era a chance de ampliar a luta, de mostrar que a praia não era um terreno abandonado, mas um berçário natural. Ela aceitou na hora. Na manhã seguinte, com o cabelo preso às pressas e a blusa do centro comunitário amassada, ela estava sentada diante das câmeras do programa Recife em Foco. O apresentador, empolgado, a tratava como uma heroína local. Manuela, entre dados e histórias, falava sobre as tartarugas com tanta paixão que até a produção do programa se emocionou. Eu só quero que as pessoas entendam que cada ninho que a gente salva, cada filhote devolvido ao mar, é uma vida com chances reais. E que esse projeto, apontou a foto do resort, ameaça não só os animais, mas também o senso de pertencimento dessa comunidade. A entrevista viralizou. Nos comentários, choveram mensagens de apoio. Crianças mandaram desenhos. Senhoras do bairro apareceram com faixas em frente ao centro.
e um grupo de estudantes de biologia se ofereceu para ajudar nos resgates. O que começou como um protesto virou movimento. No dia seguinte, Eduardo viu o vídeo no noticiário e pela primeira vez se pegou parando o que fazia apenas para ouvir aquela voz com atenção. Manuela parecia falar com o coração inteiro, como se cada tartaruga fosse da família. Havia algo desconcertante naquela sinceridade. Ele desligou a TV, passou a mão no queixo e murmurou: "Essa mulher não vai sumir fácil." E não ia mesmo. Porque no fundo de cada batalha entre razão e paixão, existe alguém que está prestes a perder o próprio controle. E quando o orgulho entra na briga, não é só o mar que fica revolto. O sol ainda nem tinha esquentado a areia direito quando Eduardo desceu do carro alugado e caminhou até a entrada da pequena trilha de areia batida. Tinha deixado o motorista no asfalto e pedido para ir sozinho. Vestia calça leve e camisa clara, tentando parecer casual, mesmo com o relógio caro denunciando seu mundo. Estava ali para fiscalizar, oficialmente, mas no fundo não sabia ao certo o que esperava encontrar. Talvez o silêncio, talvez a mulher dos vídeos. A trilha levava a uma parte quase deserta da Praia do Paiva, onde a vegetação rasteira ainda resistia entre coqueiros. Eduardo parou ao ver a pequena tenda improvisada com lona azul, onde 3 jovens mexiam em caixas térmicas e pranchetas. Um pouco mais adiante, no centro da faixa de areia, Manuela ajoelhava-se diante de uma cova recém-fechada, com um grupo de crianças ao redor. Estavam soltando filhotes recém-nascidos, que cambaleavam em direção ao mar. Eduardo ficou em silêncio, observando. O grupo ria, aplaudia, gritava de empolgação a cada tartaruguinha que chegava à água. Mas foi Manuela quem ele não conseguia parar de encarar. Ela se levantou devagar, limpando as mãos na calça, e virou-se de repente como se sentisse o olhar. Os dois se encararam por um segundo longo demais para fingir indiferença. Ela caminhou até ele com a mesma firmeza do dia do evento. Veio marcar território ou está pensando em adotar uma tartaruga? Talvez as duas coisas, respondeu ele com meio sorriso. Só não esperava que isso aqui fosse tão vivo. É, ao contrário do projeto de concreto que o senhor pretende construir. Aqui a vida acontece sem precisar de vista para a piscina, rebateu ela, cruzando os braços, mas com menos acidez na voz. Manuela, posso te chamar assim? Pode, mas não se anime achando que estamos em clima de trégua. Ele riu, e o som saiu mais sincero do que pretendia. Trégua eu nunca espero, mas uma boa conversa nunca matou ninguém. Posso acompanhar a próxima soltura? Ela o encarou como quem avalia uma proposta arriscada demais. Mas então suspirou e apontou para um balde plástico com furos. Pegue ali, tem 5 filhotes prontos, mas cuidado, eles valem mais do que seu terno. Eduardo se ajoelhou ao lado das crianças, pegou o balde com delicadeza e acompanhou o grupo. Uma menina lhe explicou o caminho das tartarugas até o mar, como se estivesse narrando um desfile. Quando os filhotes finalmente tocaram a água e desapareceram entre as ondas, Eduardo ficou em silêncio por longos segundos. Só então falou. Isso é diferente de tudo o que eu já vi. Tem algo aqui que não se explica com planilha ou relatório. Agora entendeu por que eu luto tanto? Disse Manuela, mais suave. Cada uma dessas criaturinhas vai voltar aqui um dia, se conseguir sobreviver. Elas confiam nesse pedaço de areia, e eu também. E se esse pedaço fosse protegido dentro de um projeto maior? Arriscou ele, virando o corpo para encará-la. E se eu dissesse que talvez existam caminhos para os 2 mundos coexistirem? Eu diria que você está tentando me seduzir com promessas, como bom CEO, respondeu ela, com um meio sorriso. E aviso logo, esse tipo de charme não funciona comigo. Não? Eduardo inclinou-se ligeiramente. Porque me parece que funcionou só um pouquinho. Ela mordeu os lábios, segurando o riso, e deu um passo para trás. Cuidado, Alencar. O mar puxa para dentro. E quando puxa, nem CEO escapa. Ele ficou observando enquanto ela se afastava,
os pés afundando na areia fofa. A brisa fazia a lona da tenda estalar, e por um momento Eduardo teve a impressão de que estava vivendo algo que não estava no cronograma, no orçamento, nem no controle. E talvez pela primeira vez em muito tempo, ele tenha gostado disso. Mas a natureza tem suas ondas, e nem todo mergulho volta à tona sem correnteza. O vídeo da soltura das tartarugas ganhou o Recife antes do meio-dia. Alguém do centro comunitário havia gravado a cena em que Eduardo ajoelhava-se ao lado das crianças, com o balde nas mãos e um filhote caminhando até o mar. A legenda era simples. Até os magnatas se rendem à força da natureza. Em menos de 24 horas, a imagem já estava nos portais, nas rodas de conversa e nas salas de espera dos consultórios. Na sede da construtora, Helena batia com força controlada no teclado enquanto respondia aos jornalistas. O telefone não parava. A nota já saiu, Eduardo. Afirmamos que a visita foi institucional apenas para verificar o impacto social do projeto. Usei palavras como comprometimento, transparência, diálogo aberto, tudo bem neutro. E por que você parece furiosa? Perguntou Eduardo sem tirar os olhos da tela. Por que está virando novela? As pessoas querem saber se você está flertando com a bióloga. Querem saber se vai abandonar o resort por causa de um ninho de tartarugas. E quer saber de uma coisa? Eu também quero. Ele levantou uma sobrancelha. Está com ciúmes? Estou com medo de você estragar tudo por um romance de verão. A imprensa cheira sangue, e o seu nome ainda está colado ao do seu pai. Não se iluda. Eles adorariam ver você tropeçar. Na televisão, Manuela falava com o repórter como se estivesse explicando uma receita de bolo. Simples, direta, envolvente. Descrevia as etapas da proteção de ninhos, os mutirões comunitários, as histórias de crianças que aprenderam a amar o mar. Quando o jornalista perguntou sobre Eduardo, ela apenas sorriu. Ele esteve aqui. Viu com os próprios olhos. Se vai fazer algo com isso, é outra história. Eu não trabalho com promessas. Trabalho com realidades. O vídeo foi exibido no final do Jornal do Meio-Dia. Eduardo assistiu da sala da diretoria, comendo metade de um sanduíche e encarando a tela como se ela pudesse responder por ele. O sorriso de Manuela, mesmo rápido, parecia um recado silencioso, como se dissesse: "A bola está contigo, Alencar." Naquela mesma tarde, um grupo de voluntários organizou um protesto pacífico na frente da sede da construtora. Cartazes, apitos e faixas com frases de impacto. Respeite quem nasceu aqui. Tartaruga não é obstáculo. Praia viva, não resort. Clara apareceu ao lado de Dona Zuleide, com um boné bordado à mão. Eduardo viu tudo da janela do 5º andar. Eles são organizados, comentou Helena, sem desviar os olhos do celular. São humanos e estão com quem acredita de verdade no que defende, respondeu ele quase num sussurro. Mais tarde, Eduardo foi ao centro comunitário novamente, dessa vez sem avisar. Chegou quando o sol já baixava, tingindo o céu de laranja. Encontrou Manuela limpando os tanques com as mãos sujas de areia e água salgada. "O que quer agora?" perguntou ela sem olhar. Saber se fui apenas um personagem coadjuvante no seu espetáculo de relações públicas. Ela se virou, devagar. "Se eu quisesse fama, estaria tirando selfie com cada tartaruga que salvo. Eu só quero que esse lugar exista. E se para isso eu tiver que expor o senhor e seus projetos, não vou hesitar." "Você sabe que isso está saindo do controle, né?" disse ele, se aproximando. "Está mexendo com investimentos grandes, com contratos assinados, com nomes poderosos. E você acha que eu me importo? Eu durmo com cheiro de peixe na roupa e barulho de mar no ouvido. Tenho o que preciso. O que você tem, Eduardo?" Ele não respondeu. A verdade era que nem ele sabia mais. Havia algo naquele lugar, naquela mulher, que parecia desorganizar tudo dentro dele. E quanto mais tentava entender, mais sentia que já não era o mesmo homem que começou aquele projeto. Ao voltar para o carro, ainda com os pés sujos de areia,
Eduardo não percebeu que uma câmera de celular o filmava de longe, entrando sorrateiro no centro. No dia seguinte, o vídeo viralizou. A manchete era provocativa. CEO da Alencar em Filhos visita abrigo de tartarugas no escuro. Está se apaixonando pela causa, ou pela bióloga. O mar estava começando a subir. E nem toda a fundação era forte o suficiente para segurar o que vinha pela frente. Quando o sentimento vira manchete, até o mais blindado começa a rachar. Na manhã seguinte, Manuela acordou com o celular vibrando sem parar. Não eram os alertas do grupo do centro, nem mensagens da equipe de campo. Eram notificações de gente que ela nem conhecia. Jornalistas, blogueiros, curiosos. Todos queriam saber sobre o romance entre a defensora das tartarugas e o magnata do concreto. O vídeo da visita noturna de Eduardo rodava em todos os canais de fofoca. Ela bufou, jogou o celular na mesa e foi preparar o café. Dona Zuleide, que já estava na cozinha descascando bananas, ergueu as sobrancelhas com um sorrisinho. Menina, você está famosa. Já tem gente perguntando se vai sair casamento no mangue. Isso é ridículo. Eu trabalho com ciência, Zuleide, não com contos de fada. Ora, e desde quando uma coisa impede a outra? Retrucou a cozinheira colocando o bule no fogo. Às vezes o amor aparece no meio da bagunça mesmo, que nem filhote que nasce fora de época. Enquanto isso, Eduardo tentava apagar o incêndio de imagem com sua equipe. Helena estava especialmente impaciente. Você não entende que isso está virando uma novela? Daqui a pouco vão achar que você vai abrir mão de tudo por causa de um beijo na areia. Quem disse que houve beijo? Ninguém. Ainda. Mas se continuar agindo como se estivesse encantado, vai ter beijo, casamento e lua de mel em Jericoacoara, estampados na capa da revista. Apesar da irritação da assessora, Eduardo não conseguia disfarçar o riso. Algo dentro dele se divertia com aquilo. Era como se estivesse vivendo um capítulo de sua própria vida que ele nunca imaginou permitir-se escrever. Mais tarde, ele voltou ao centro com uma desculpa oficial. Queria conhecer melhor o projeto de educação ambiental com as crianças. Mas a verdade era mais simples. Queria vê-la. Encontrou Manuela orientando Clara e outras duas meninas que desenhavam peixes e corais num mural colorido. Quando o viu, ela arqueou uma sobrancelha, mas não o mandou embora. Vai dizer que agora é professor? Estou em fase de transição de carreira, pensando em virar guia de tartarugas, respondeu ele, puxando uma cadeira. Enquanto observavam as crianças pintando, o silêncio entre eles ficou mais denso do que qualquer conversa. Bastava um olhar de Manuela para que Eduardo esquecesse que carregava o peso de uma construtora inteira nas costas. E bastava ele sorrir, distraído, para que ela se perguntasse o que seria de sua luta se o coração começasse a mudar de lado. Mais tarde, ela o levou para conhecer o tanque de reabilitação, onde alguns animais feridos recebiam tratamento. Ali, longe das crianças, o clima entre eles mudou. O silêncio ficou mais íntimo, mais quente. Manuela explicou cada detalhe com paixão. Eduardo ouvia, mas seus olhos estavam nela. Você fala com o coração, e é isso que deixa tudo tão magnético. Eu falo porque preciso que alguém escute, e você escuta como se estivesse aprendendo a respirar de novo. Ela deu um passo à frente, e ele também. Ficaram tão próximos que o cheiro de sal na pele dela misturava-se ao perfume leve do sabonete de coco. Os olhos de Manuela vacilaram, mas ela não recuou. Eduardo ergueu a mão, devagar, como se pedisse permissão para tocar uma memória. E ela fechou os olhos por um segundo. Mas antes que o toque acontecesse, Clara entrou correndo na sala, gritando que uma tartaruga estava botando ovos perto da cerca. Os dois se afastaram, rindo, quase envergonhados. Mais tarde, sozinha em sua rede, Manuela olhou para o teto de palha e pensou em tudo o que estava sentindo. Era errado, era cedo, era arriscado. Mas havia algo naquele homem que mexia com camadas dela que estavam adormecidas.
E aquilo a deixava viva de um jeito que a ciência não explicava. E Eduardo, de volta ao hotel, encarava o próprio reflexo no espelho, perguntando-se pela primeira vez em anos: o que eu estou fazendo com tudo isso? E por que não quero parar? Quando o toque não acontece, mas a pele inteira lembra, o perigo já começou. O celular de Eduardo tocou ainda antes do sol nascer. Do outro lado da linha, a voz de Antônio Alencar era firme como concreto recém-posto. Preciso de você no escritório agora. Sem desculpas. Meia hora depois, Eduardo entrava na sala do pai, ainda com areia no sapato e o cheiro da praia grudado na roupa. Antônio não sorriu. Apenas deslizou o tablet sobre a mesa, mostrando a manchete de um site de negócios. Filho do magnata abandona reuniões para cuidar de tartarugas. Isso aqui é o que você virou? Isso aqui é o que a sua empresa se tornou. Insensível, arrogante e cega para o que realmente importa. O que importa é manter 50 anos de legado vivo e não jogar tudo no lixo por causa de uma garota e de um punhado de ovos na areia. Aquilo é mais do que areia e ovos. É gente, pai. Gente que acredita, que luta, que vive de um mar que você quer privatizar. Antônio levantou-se da cadeira. Nunca gritava, mas quando se movia daquele jeito, o ar da sala mudava. Eu te dei tudo, Eduardo. Te preparei, te formei, te coloquei como meu sucessor. Não aceito traições. Eu não sou seu boneco. E se proteger a Costa for traição, então talvez eu nunca tenha sido o herdeiro que você queria. O silêncio entre eles durou o tempo exato de um terremoto interno, e quando Eduardo saiu da sala, algo dentro dele já tinha rachado de forma irreversível. Pela primeira vez, ele caminhava como se não devesse satisfações a ninguém, nem ao pai, nem à empresa. Horas depois, ele estava de volta ao centro comunitário. Manuela estava de costas, plantando uma muda de coqueiro com as crianças. Quando ouviu os passos, virou-se devagar e viu no rosto dele algo diferente. Aconteceu alguma coisa? Só uma mudança de rota. Ele passou a tarde ali, ajudando em tudo. Puxou balde, cavou buraco, pintou muro. Em cada gesto, parecia que desaprendia o que era ser executivo e aprendia a ser útil. As crianças riam com ele. Clara o chamava de seu Edu, e Dona Zuleide fez questão de guardar um prato de bolo de macaxeira só para ele. Ao final do dia, Manuela o chamou para caminhar na beira da praia. O céu estava cor de vinho e a brisa fazia a saia dela dançar ao redor das pernas. Você não precisa provar nada para mim, disse ela sem olhá-lo. Não estou tentando provar. Estou tentando descobrir quem sou, longe da sombra do meu pai, longe de prédios, e perto de você eu consigo respirar. Ela parou. Encarou-o. Os olhos dela estavam calmos, mas o corpo dizia outra coisa. Eduardo, isso aqui não é um refúgio romântico. É uma trincheira. Eu vivo em guerra, contra o descaso, contra a especulação, contra tudo que você representa. Talvez eu esteja tentando ser outra coisa. Por você. Por mim. Ele encostou a mão no ombro dela, como quem não pedia permissão, mas também não forçava. Apenas deixava o gesto ali, solto, à espera de resposta. Manuela não se afastou, mas também não se entregou. Se você realmente mudar, não vai ser por mim. Vai ser por você. E isso demora. Dói. Corrói. Naquela noite, Eduardo não voltou ao hotel. Dormiu no centro comunitário numa rede emprestada por Zuleide, ouvindo o mar. No escuro, pensou em tudo o que poderia perder. Mas, pela primeira vez, pensou também em tudo o que poderia ganhar. E do outro lado da cidade, Helena digitava freneticamente no celular, respondendo perguntas que não sabia mais como justificar. "O que você está fazendo, Eduardo?" murmurou, vendo as imagens dele sujo de tinta e rindo com crianças. Quando o herdeiro começa a cavar com as mãos, é porque está pronto para enterrar a máscara. O centro comunitário parecia outro com Eduardo ali. As crianças o seguiam como se ele fosse uma espécie de super-herói recém-descoberto. Clara até criou um desenho com ele montado em uma tartaruga gigante.
segurando uma bandeira com um coração no centro. Manuela riu quando viu, mas no fundo se perguntava: o que havia naquele homem que a fazia baixar as defesas sem perceber? Naquela tarde, enquanto todos saíam para uma visita ao viveiro de corais, ela e Eduardo ficaram sozinhos por um tempo no pátio. O sol filtrava pelas frestas da cobertura de palha, desenhando sombras suaves nas paredes. Ele a observava em silêncio, como se decorasse cada gesto. Ela fingia ignorar, mas sua pele sentia cada segundo daquele olhar. "Tem alguma coisa errada comigo?" perguntou ele, se aproximando devagar. "Não que eu tenha notado. É que, desde que te conheci, perdi o apetite por reuniões, planilhas e cafezinhos em copo de vidro. Só penso em mar, em areia e em você." Manuela sorriu, mas era um sorriso tenso. "Eduardo, isso aqui não é um retiro. Não estou de férias do mundo real. Eu vivo isso todo dia. Luto por cada centímetro de terra, por cada vida que nada nessas águas. E é justamente isso que me faz querer ficar. Você me lembra que a vida ainda pulsa embaixo do concreto." Ele tocou de leve os dedos dela. A pele encontrou pele, e o ar pareceu parar por um instante. Foi como se o barulho do mar, o canto das aves e até o vento resolvessem respeitar aquele momento. Nenhum beijo, nenhuma urgência. Só a proximidade que diz mais do que 1000 palavras. "Se continuar me olhando assim," ela sussurrou, "eu não consigo evitar." Antes que algo mais acontecesse, Helena surgiu na entrada, bufando com o salto afundando na areia. "Eduardo, precisamos conversar. Agora!" Manuela recuou, rompendo o encanto no mesmo instante. Eduardo suspirou e soltou a mão dela com relutância. "Helena, esse não é o melhor momento. Você já passou da linha, Eduardo. Seu pai está em Brasília tentando negociar um empréstimo e o presidente do banco quer saber se você virou hippie. Não estou nem aí para bancos." "Pela primeira vez estou sendo útil." Helena olhou para Manuela como quem avalia uma ameaça disfarçada. "Sabe o que é útil? Você não destruir tudo que construímos só porque teve um surto de consciência ecológica ou de paixão." Manuela, firme, respondeu antes que Eduardo dissesse qualquer coisa. "Ele não está apaixonado por mim. Está apaixonado pela chance de ser alguém diferente. E isso assusta quem lucra com a versão antiga dele, né?" Helena não respondeu. Apenas se virou, subiu no carro e foi embora com raiva visível. Mais tarde, Eduardo e Manuela estavam sozinhos no deck, vendo a lua nascer sobre o mar. As crianças dormiam. A brisa soprava quente. Ele se aproximou por trás, passando os braços com delicadeza ao redor da cintura dela. "Eu sei que ainda tem dúvidas, mas eu não tenho mais. Cuidado, a gente se machuca mais quando começa a acreditar que pode ser real. E se for, então o mar vai nos dizer. Mas o mar pode ser traiçoeiro." Ele encostou o rosto no pescoço dela e ela fechou os olhos. Era o início de algo que ambos temiam, mas também desejavam. Não era apenas atração. Era a sensação de ter encontrado um lugar de abrigo dentro do outro. E isso, para quem sempre correu, era quase insuportável de bom. Mas mesmo o mar mais calmo esconde redemoinhos prontos para puxar tudo para o fundo. Era noite de sexta-feira, e o centro comunitário celebrava mais uma turma de crianças formada no curso ambiental. A quadra estava enfeitada com bandeirolas, música de sanfona e cheiro de canjica no ar. Dona Zuleide dançava com as crianças, enquanto Lucas tocava violão no canto sorrindo. Eduardo, entre um copo de suco e outro, observava Manuela de longe. Ela conversava com os pais das crianças com naturalidade, como se tivesse nascido para aquele lugar. E talvez tivesse mesmo. "Você parece um menino apaixonado", sussurrou Zuleide, aparecendo do nada ao lado dele, segurando um pratinho de bolo. "Eu pareço? Não só parece. Está com cara de quem esqueceu até o caminho de volta para casa. Talvez porque esse lugar aqui esteja começando a parecer casa." Manuela se aproximou, rindo de algo que uma das mães disse, e Eduardo não resistiu. Tomou a mão dela
e puxou com leveza para dançar. Vai recusar um forró de olhos fechados? Ela arqueou a sobrancelha, mas aceitou. Os dois começaram a girar devagar no centro da quadra, ao som de Asa Branca. As crianças aplaudiram. Clara gritou: "Beija logo, seu Edu." Eles riram encabulados, e então o beijo aconteceu. No meio da dança, de forma suave, espontânea, envolta por fitas coloridas e sorrisos ao redor. Não foi um beijo apressado nem ensaiado. Foi um beijo de gente que já estava junto fazia tempo, mesmo sem ter percebido. A música continuava ao fundo, com a sanfona puxando memórias antigas, enquanto os dois corpos dançavam no mesmo compasso. A brisa trazia cheiro de canela e maresia, e o calor das mãos entrelaçadas parecia pulsar com o ritmo do coração. Os olhos se fecharam juntos, como se o mundo parasse por um instante só para permitir aquele encontro. Foi ali, no centro da quadra, que os lábios se tocaram pela primeira vez, com respeito, desejo e a leveza de quem finalmente chegou em casa. Mas como toda calmaria em comédia romântica, vem sempre a tempestade. No sábado pela manhã, Manuela foi chamada ao portão por um motoqueiro que entregou um envelope. Era uma intimação da prefeitura. O terreno do centro comunitário estava sendo oficialmente reintegrado ao patrimônio municipal, com previsão de remoção em até 15 dias. "Isso é loucura", murmurou ela com os olhos embaçados de raiva. "Isso aqui é uma ONG regularizada há mais de 10 anos. Lucas tomou o papel da mão dela. Estão usando uma cláusula esquecida da escritura. Recurso típico de quem quer correr com isso a qualquer custo." Manuela não precisava perguntar quem estava por trás. Sabia: Antônio Alencar. Eduardo apareceu no fim da tarde, suado e ofegante. Tinha ido até a sede da prefeitura, tentado conversar com 2 secretários, implorado por tempo. "Eu vou resolver isso, Manu, juro que vou." "Resolver? Você quer resolver algo que começou no seu sobrenome, que foi desenhado com os mesmos tijolos do império que você herdou. Meu pai fez isso sem me avisar. Helena está envolvida também, eles agiram nas minhas costas. Você achou mesmo que poderia dançar comigo numa noite e no dia seguinte o mundo deles iria parar de girar? Eu só quero consertar. Às vezes o amor não conserta. Ele só mostra que está tudo quebrado." Ela não chorou, não gritou, apenas virou as costas e voltou para dentro do centro. Eduardo ficou ali, parado, com o papel da intimação nas mãos. O vento da praia soprava forte agora. Não era mais brisa, era aviso. Mais tarde, sentado na areia, Eduardo ligou para Helena. "O que você fez?" "Eu apenas segui ordens, e você devia agradecer por eu não ter deixado tudo ruir de vez. Mas se quiser jogar no time deles, Eduardo, você vai sair perdendo. Em todas as frentes." "Você nunca entendeu, né? Isso não é mais sobre negócios. Você pode se enganar quanto quiser, mas no fim, o mundo real sempre volta para buscar a conta." Na manhã seguinte, Manuela chegou ao centro e encontrou um grupo de homens com coletes laranja tirando medidas do terreno. "A contagem regressiva começou", disse Lucas, colocando a mão no ombro dela. "O amor pode resistir a dúvidas. Mas será que resiste ao peso de uma retroescavadeira prestes a passar por cima de tudo?" A maré subia lentamente naquela manhã, como se a própria natureza se preparasse para a batalha. Eduardo entrou na sala de reuniões da Alencar Engenharia como se estivesse pisando num campo minado. As luzes brancas, o vidro polido, os quadros premiados nas paredes, tudo parecia mais frio do que ele lembrava. O pai estava à cabeceira da mesa, assinando papéis. "Você declarou guerra a uma ONG, pai. Uma ONG que cuida de crianças e tartarugas. Eu declarei guerra à sua falta de foco. Uma empresa não se constrói com sentimentalismo, Eduardo. Você destruiu tudo o que eu estava tentando construir com ela." Antônio o encarou sem alterar a voz. "O que você estava construindo era uma miragem. Aquilo é areia movediça. Você tem um império real aqui e está se perdendo por causa de uma bióloga e meia dúzia de tartaruguinhas."
Eduardo se aproximou da mesa com os punhos cerrados. Eu sou o vice-presidente dessa empresa. Se você acha que vai me calar como fazia quando eu tinha 12 anos, está enganado. Não me desafie. Eu não estou mais pedindo, pai. Estou avisando. Se você seguir com a reintegração, eu saio da empresa. Levo meu nome, minha parte, e entrego à imprensa tudo o que sei. Antônio não respondeu de imediato. Respirou fundo. Se fizer isso, você deixa de ser meu filho. Talvez seja a única forma de finalmente ser eu mesmo. Enquanto isso, Manuela reunia a equipe do centro. Lucas mostrava um plano de mobilização popular e Dona Zuleide organizava uma vigília na entrada. Cartazes foram pendurados, a comunidade foi chamada, e crianças faziam desenhos pedindo para salvar o lar das tartarugas. Mesmo com o coração partido, Manuela não parava. Não vou deixar que derrubem isso. Não por causa de uma briga familiar disfarçada de projeto imobiliário. Eduardo chegou no fim da tarde, com olheiras e roupa amassada. Eu saí da empresa. Assinei minha saída. Oficialmente não sou mais parte da Alencar Engenharia. Isso não muda o processo da prefeitura. Nem as máquinas que estão chegando. Mas muda quem eu sou. E com quem você está falando agora. E o que mais você está disposto a fazer? Tudo. Até me juntar aos manifestantes e dormir aqui com vocês, se for preciso. Na noite seguinte ele dormiu mesmo. Em um colchão fino na sala do centro, cercado por caixas de papelão, vozes sussurrando esperança e cheiro de repelente. Manuela o observava à distância e, apesar de ainda ferida, sentiu que algo nele realmente havia mudado. Na manhã do terceiro dia de vigília, a retroescavadeira parou em frente ao portão. O operador hesitou. O grupo de crianças formava uma fileira humana com placas coloridas e camisas do projeto. Clara estava na frente, com os olhos marejados. Eduardo saiu e se postou ao lado dela. Depois Manuela, depois Lucas, depois Dona Zuleide. O operador desligou o motor. Tirou o capacete. Não vou passar por cima de criança. Helena apareceu minutos depois com cara de poucos amigos. Isso é ilegal, Eduardo. Ilegal é destruir um trabalho social só para aumentar o lucro em 20%. Você vai se arrepender. Já me arrependi de não ter feito isso antes. Na mesma noite, a imprensa chegou. Repórteres, câmeras, drones. A história corria pelas redes. Filho de bilionário abandona a empresa e defende centro ambiental ameaçado. A comoção crescia e o processo da prefeitura entrou em revisão. Manuela, ainda desconfiada, olhou nos olhos dele. Por que você está fazendo tudo isso? Porque agora eu entendi. Amar é resistir. E eu quero resistir com você. Mas resistir é só metade da jornada. A outra metade é confiar. E isso, às vezes, é a parte mais difícil. Amanhã amanheceu com cheiro de vitória. Mas gosto de dúvida. A notícia de que a reintegração de posse havia sido suspensa por tempo indeterminado se espalhou como vento quente em varal de pano. As rádios locais anunciaram, os moradores comemoraram, e até Clara correu pelo pátio gritando: "Ganhamos!". Manuela, no entanto, não sorriu. Ela observava Eduardo de longe, com um caderno de anotações nas mãos. Ele falava com um repórter da TV local, explicando a importância do projeto para a comunidade. Falava bem, parecia sincero, mas a cicatriz dentro dela ainda coçava. "Ele não é mais o filho do dono?", perguntou Lucas, se aproximando com 2 copos de café. "Talvez tenha deixado de ser no papel, mas na alma leva tempo. E você quer mesmo saber quem ele é na alma?". Manuela não respondeu. Naquela noite, Eduardo a convidou para caminhar na praia. Era quase 10 da noite, a areia ainda morna e a lua fazia um rastro prateado no mar. "Eu sei que você ainda tem um pé atrás comigo", disse ele, parando diante de uma canoa virada. "Não é só com você, é com tudo. Eu passei a vida toda tentando proteger esse lugar. E de repente você chegou e virou tudo. Eu também fui virado. Pela primeira vez alguém me olhou nos olhos e me viu além do sobrenome.
E o que você quer agora? Eu quero que você acredite que eu não estou aqui por impulso, que essa luta não é só sua, que essa vida talvez possa ser nossa. Ela o olhou. O rosto dele estava iluminado pela lua, mas o que mais brilhava era a sinceridade. Era difícil não acreditar. Mas antes que ela respondesse, o celular dele tocou. Era Helena. Ele desligou sem atender, mas Manuela percebeu o nome na tela. Ela ainda liga? Ainda tenta controlar, mas não tem mais espaço. Você ocupou tudo. No dia seguinte, Manuela foi chamada para uma entrevista numa universidade de São Paulo. Um convite antigo que havia sido reativado após a visibilidade do caso. Era uma bolsa para pesquisa em biologia marinha aplicada à preservação urbana. Um sonho de anos. Você vai aceitar? Perguntou Eduardo ao ouvir a notícia. Eu ainda não sei. Mas essa é a primeira vez que o mundo me oferece algo, e não quer me tirar nada em troca. E se eu te pedisse para ficar? E se eu te pedisse para ir comigo? Silêncio. À noite, Eduardo caminhava sozinho pela areia quando encontrou Lucas. O rapaz parecia tenso, inquieto. Preciso te contar uma coisa, eu devia ter contado antes. O que foi? O dossiê que eu entreguei para o repórter não era só sobre seu pai. Tinha também uma cláusula do convênio do centro comunitário que envolve Manuela. Como assim? Se ela aceitar sair da diretoria, a prefeitura libera de vez o terreno, sem processo, sem briga. Isso estava no meio do acordo? E ela não sabe. Eduardo fechou os olhos por um momento. Você entende que se isso vazar agora, vai parecer que ela está negociando a própria saída para salvar o lugar? Por isso eu vim te contar, para você decidir o que fazer. No dia seguinte, Manuela recebeu uma ligação do prefeito. Avaliamos que a sua saída da presidência pode agilizar o trâmite. O projeto é bom, mas politicamente a sua presença desgasta. Ela desligou, furiosa. Foi direto até Eduardo. Você sabia disso? Descobri ontem. E não me contou? Eu ainda estava digerindo. Eduardo, confiança não se constrói só com palavras bonitas à beira-mar. Eu sei, por isso eu vim aqui para te pedir perdão. E também para te dar uma escolha. Ele estendeu um envelope. Era a proposta oficial da prefeitura, garantindo o terreno por tempo indeterminado, caso ela deixasse o cargo. A decisão é sua. Eu só quero que saiba que vou ficar do seu lado. Escolha o que escolher. Manuela segurou o envelope com força. Eu só preciso de uma noite. Ela foi embora sem olhar para trás, e Eduardo sentiu pela primeira vez que talvez o amor verdadeiro seja deixar o outro ir. Mas nem toda despedida é fim. Algumas são apenas silêncio antes da tempestade voltar com mais força. O céu amanheceu coberto por nuvens pesadas, como se o Recife inteiro estivesse segurando o fôlego. No centro comunitário, o café da manhã foi servido em silêncio. Clara desenhava sozinha num canto. Dona Zuleide limpava uma mesma janela há mais de 10 minutos. Eduardo passou por cada sala como um estranho tentando se lembrar do que já foi casa. Manuela não apareceu, nem para o café, nem para a reunião, nem para a aula de reciclagem das crianças. A cidade parecia tê-la engolido. Eduardo tentou ligar, mas caiu direto na caixa postal. À tarde foi até a casa dela. Bateu, chamou, esperou. Nada. Quando se virou para ir embora, encontrou Lucas encostado no muro com cara de quem sabia demais. Ela viajou, disse ele com voz baixa. Viajou? Disse que precisava pensar, e que talvez pensar fosse impossível ao lado de qualquer um de nós. Eduardo sentou-se na calçada, sem saber se queria gritar ou calar. Eu estraguei tudo de novo. Você só mostrou para ela que não dá para salvar o mundo sem antes salvar a si mesmo. Enquanto isso, Manuela desembarcava em São Paulo. Não tinha mala, só uma mochila e o envelope ainda lacrado. Caminhou pelas ruas do campus da universidade como quem passeava entre memórias de um futuro que quase teve. Quando entrou na sala da coordenadora, a mulher sorriu. Que bom te ver aqui.
Está pronta para finalmente aceitar essa bolsa? Manuela sorriu de volta. Eu só queria ver se ainda fazia sentido. E fez. Manuela abriu o envelope e olhou a proposta da prefeitura pela 100ª vez. As palavras dançavam na sua frente. Cessão do terreno, renúncia ao cargo, manutenção do projeto. Era como um pacto com custo alto. Eu não sei se quero abrir mão de mim para salvar algo que só existe porque eu insisti. Às vezes, salvar também é saber a hora de deixar outros cuidarem. De volta ao Recife, Eduardo caminhava pela orla quando ouviu o som do mar engolindo o início da noite. Estava prestes a pegar o carro e dirigir até o aeroporto quando recebeu uma mensagem de Clara. Precisa vir, agora. Ela voltou. Correu até o centro. O pátio estava cheio. As crianças pulavam, o forró tocava baixo e Dona Zuleide chorava de alívio. No meio de tudo, Manuela, de saia longa e camiseta do projeto, sorria para todos, menos para ele. Eduardo se aproximou devagar, como se o chão estivesse rachado. Você voltou. Eu nunca fui embora de verdade. Só fui confirmar onde o meu coração ainda mora. E ele mora aqui, com você, e com esse povo, e com essas tartarugas. Ele riu aliviado, com os olhos marejando. E a proposta? Assinei. Mas não como diretora. Assinei como fundadora e indiquei você como novo gestor do projeto. Porque eu confio em você, mesmo quando não quero. Eduardo piscou surpreso. Eu? Você sempre quis fazer algo de verdade, então agora é sua chance, mas sem esquecer de onde veio. Nem de quem segurou sua mão quando ninguém mais quis. A multidão aplaudiu, as crianças cantaram, e no meio da festa, ele puxou Manuela para o centro e beijou-a com a calma de quem já sofreu pressa demais. A plateia vibrou. Até Clara bateu palmas, rindo e empurrando Lucas para dançar com Dona Zuleide. Horas depois, já com a noite alta e o centro quase vazio, Eduardo e Manuela ficaram sentados na mureta da varanda. O mar parecia em paz. As estrelas reapareciam aos poucos. Ainda quer ir para São Paulo? Ele perguntou. Não. Descobri que o amor é o melhor campo de pesquisa que existe. E aqui eu tenho amostras infinitas. E você ainda não perguntou o que eu quero. E o que você quer, Eduardo? Ele tirou uma caixinha do bolso. Dentro, um anel simples de prata com um pequeno desenho de tartaruga esculpido. Eu quero tudo. A ONG, o caos, a luta, você. E as tartarugas, claro. Ela riu, emocionada. Isso é um pedido? É um aviso. Porque eu vou pedir até você dizer sim, nem que eu tenha que dormir aqui todo dia. Então começa a arrumar sua rede, engenheiro. E quando a lua subiu inteira no céu, os dois ficaram ali, abraçados, cercados por sonhos, promessas, e um futuro que finalmente parecia real. Mas nem o mar, nem o amor seguem linha reta. O que importa é que, dessa vez, eles estavam prontos para navegar. Tás, um ano depois, o que antes era apenas um galpão abandonado à beira-mar, agora era conhecido em todo o país como o Instituto Maré Alta, um centro vibrante de cultura, educação ambiental e inclusão social. A fachada ganhou murais pintados pelas crianças do bairro, retratando o mar, tartarugas, abraços e até uma bicicleta velha estacionada ao lado de um coração. Eduardo, que um dia só queria sair dali o mais rápido possível, agora era o coordenador oficial do projeto. Tinha sido premiado como jovem liderança sustentável, dava entrevistas, participava de debates, mas seguia fiel a si mesmo. Ainda tomava café da garrafa térmica no mesmo banco de concreto e começava o dia dizendo bom dia para cada morador que passava. Manuela se tornara referência em projetos de educação ecológica. Foi convidada para palestrar em outras cidades, até fora do estado, mas recusou todos os convites que a tirassem dali. Aqui é onde eu faço sentido, dizia. E continuava, com o pé no chão,
a prancheta na mão e o olhar firme para o futuro. Clara agora comandava um programa de rádio comunitária chamado Vozes da Beira, transmitido diretamente do pátio do Instituto. Entrevistava pescadores, avós, feirantes e falava das tartarugas como se fossem celebridades. As crianças a tratavam como uma repórter famosa, e de certo modo ela era mesmo. Até Lucas, que no começo só queria ir embora para a cidade grande, agora era responsável pelas oficinas de reciclagem. E Zuleide, que antes torcia o nariz, hoje era quem mais defendia o projeto. Inclusive, dizia que quem falasse mal levava uma cutucada com o cabo da colher de pau. Mas nem tudo foi tranquilo. Helena, a ex de Eduardo, tentou sabotar uma importante parceria do Instituto com empresas privadas. Disse que o projeto era fachada, que tinha interesses escusos. Tentou espalhar fake news em grupos de moradores. Só que o povo já conhecia a verdade. Gravaram as ameaças dela, expuseram tudo em rede nacional. A resposta da comunidade foi criativa. Montaram uma peça de teatro com as crianças, onde a vilã tentava afundar uma jangada de amor com mentiras, e a plateia ria e aplaudia de pé. Na noite de celebração de 1 ano do Instituto, a praia estava lotada. Havia faixas coloridas, fogueira acesa, barracas de comida e uma grande placa iluminada onde se lia: "Um novo futuro nasce aqui." Quando Manuela foi chamada ao palco, achou que seria só para agradecer. Mal sabia ela que Eduardo segurava um pequeno anel no bolso, o coração na garganta e um plano no microfone. Um dia essa mulher me disse que não se toca numa tartaruga com a mão seca, começou ele, a voz firme, o olhar emocionado, e eu entendi ali que o que é vivo merece cuidado. Desde aquele dia, eu nunca mais quis soltar o que peguei com o coração molhado. Manuela sorriu surpresa, tentando manter a compostura. Você me ensinou a andar devagar, a ouvir o mar e a amar com responsabilidade. Então hoje, diante dessas ondas, das pessoas que me salvaram, eu te peço, casa comigo? Um silêncio leve caiu sobre a multidão, como o instante antes da maré virar. Ela se aproximou com aquele jeito manso e corajoso e respondeu com humor, como sempre fazia. Só se for para morar na casa das tartarugas. Sim, 1000 vezes sim. Eu te amo hoje e sempre, Eduardo. O público explodiu em aplausos e gargalhadas. Um sanfoneiro puxou um shot, alguém soltou fogos improvisados e no céu, uma chuva leve começou a cair como bênção. Eduardo e Manuela se beijaram no palco, sob os aplausos de quem viu o bairro renascer com amor, ação e teimosia do bem. Clara gritou no microfone da rádio. Eles se beijaram, confirmado. Primeira-dama do Instituto aprovada. E todo mundo riu como num São João fora de época. As barracas serviram bolo de milho e mungunzá. Os moradores dançaram até cansar, e no alto da entrada do centro comunitário, uma nova placa foi instalada naquela noite. Aqui mora um amor que salvou um bairro inteiro. Às vezes, para salvar um lugar, basta alguém que enxergue beleza onde os outros só veem abandono, e coragem para amar o que ainda está nascendo, mesmo que ninguém mais acredite. Se essa história tocou seu coração, não vá embora sem se inscrever no canal. Aqui a gente acredita que o amor pode ser engraçado, teimoso, desastrado, mas quando é verdadeiro, ele transforma até o mar. Fique com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.